Se você acha que estudar é um peso ou sente que simplesmente não combina com você, fica comigo até o final desse vídeo. Eu aqui demorei cerca de 5 anos só para concluir o ensino médio. Exatamente, eu achava que estudar era uma tarefa chata, mas hoje, veja só, em 2022 eu li o total de 27 livros, em 2023 47 livros, em 2024 37 livros e em 2025 atualmente eu já cheguei à marca dos 51 livros. Tudo isso só no Kindle, sem falar das outras obras que não são contabilizadas, é claro, pelo Kindle, que são geralmente obras físicas. Sim, eu tenho um acervo de alguns livros físicos e isso é muito importante, é bem legal, na verdade. Atualmente eu estou há 160 dias consecutivos estudando somente no Kindle, 172 semanas seguidas estudando. E olha que eu não sou um super gênio, mas eu descobri como amar a estudar. E eu vou te contar nesse vídeo o que eu fiz para me manter motivado, então acompanha comigo até o final, porque eu garanto para você que depois desse vídeo você nunca mais verá os estudos da mesma maneira. Só para contextualizar aqui, eu sou Nathaniel Torres, eu sou caçula de 13 filhos, criado por uma mãe guerreira e corajosa no interior do Maranhão. Nós não tínhamos muitas perspectivas de futuro, mas minha mãe sempre nos incentivou ao estudo. Não tive um pai presente, mas tive uma mãe que acreditava na educação. Para que você tenha uma noção de quão ruim eu era em relação aos estudos, eu concluí o fundamental em 2009 e o ensino médio eu levei de 2010 até o ano de 2015. Então foram 5 anos somente para concluir os 3 anos do ensino médio. Isso tudo em uma escola pública, é claro, como a maioria dos brasileiros. Eu nunca fui o nerd da sala e só tirava as notas medianas entre 7 e 8. Nunca fui aquele de tirar 9, 10, na verdade não. Eu só aprendi o que de fato é estudar aos 26 anos de idade. E agora eu vou explicar para você como foi que isso mudou tudo, a minha percepção e a maneira com qual eu estudo hoje. E assim, por mais incrível que pareça, tudo começou com uma brincadeira, quase que como uma brincadeira. Eu estava em um certo local e eu ouvi uma pessoa desafiando a outra a ler 100 livros por ano. E aí eu fiquei pensando, nossa, será possível isso? Como é que eu vou tentar ler? Nem era comigo, mas eu fiquei, cara, será possível realmente ler essa quantidade de livros em um ano? E eu fiquei, nossa, mas como? E aí eu fui em busca de informações sobre como é que eu poderia ler, não somente ler, mas também contabilizar a quantidade de livros que eu poderia ler, ou seja, definir uma meta. E foi aí que surgiu a minha primeira meta, em ler 10 livros. E nesse período aí foi que eu descobri o Kindle. Não estou fazendo propaganda, não é mexendo, simplesmente descobri o aplicativo do Kindle, que me dava essa estatística. E pasmes, os 10 primeiros livros, que foram os livros que eu havia colocado como meta, eu consegui ler em apenas 5 meses. E então comecei a aumentar essa meta ano após ano. E a chave aqui é simples. Comece com uma meta pequena. Se você ainda não está hábito, ainda não criou esse gosto pela leitura, por aprender, comece com uma meta, talvez 3 livros por mês ou 1 livro por mês. Então você começa a criar esse hábito da leitura, simplesmente assim. E somente depois que você cria essa meta, você começa também a acompanhar o teu progresso, deixando, é claro, as conquistas te motivarem a continuar. Veja, eu comecei com uma meta pequena. Atualmente, a minha meta de livros está ali para 45 a 40 livros por ano. E ter essa meta me ajudou demais. Eu sabia a quantidade de livros que eu queria ler naquele ano, mas só ter essa quantidade de livros não era o suficiente, não garante que você vai atingir essa meta e muito menos garante que você possa ler todos os dias, aprender algo todos os dias. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu comecei a observar dentro do Kindle que existia um contador de dias. E aí eu coloquei outra meta. Nesse mês eu vou ler 10 dias. No próximo mês eu vou ler 15 dias. E aí eu fui só aumentando. E aí depois, quando eu vi
o meu primeiro recorde, parece que era um recorde de 18 dias. E eu pensei, não, esse recorde tá muito pequeno, eu tenho que bater isso. Então fui aumentando a meta em relação à quantidade de dias. E exatamente essa primícia é você colocar uma meta de dias e você vai batendo a tua meta e estabelecendo novos recordes. Foi dessa maneira que atualmente eu estou a 160 dias consecutivos, ou seja, sem parar, porque no Kindle, se você lê um dia e para, aí zera, aí começa de novo, porque é consecutivo, ou seja, repetindo um atrás do outro. Somente quando você estabelece metas em relação a dias que você precisa estudar, que você tem que estudar, você passa a se cobrar. Por exemplo, a semana tem 7 dias, exemplo, e você quer estudar 5 dias, então você tem que estudar os 5 dias. Você tem que definir essa meta, você tem que se cobrar para que você atinja essa meta. É a maneira que eu fiz e, cara, essa aqui é a questão muito importante que eu vou te contar agora, a terceira estratégia, que não é somente você ler, não é somente você definir uma meta, na verdade está muito além, que é justamente a questão que vai fazer você a aprender. Na verdade existem 2 tipos de estudos e você pode, é claro, escolher qual tipo de estudo você quer adotar, o estudo passivo ou o estudo ativo. No passivo, o nome já diz, você só recebe a informação. No ativo, você pega aquela informação, se envolve com ela e desenvolve alguma coisa com aquela informação. Para que você tenha uma noção, antes de aplicar o estudo ativo, que é o que de fato faz você aprender, eu utilizava apenas o Google Docs para algumas anotações. Atualmente eu uso o Word, até por conta das questões em si, em relação aos concursos públicos, geralmente cobra mais do Word do que do Google Docs. Então eu passei a pegar o conteúdo e aplicar ele na minha vida, aplicar ele em certas situações e não somente aprender, não somente receber o conteúdo, mas tentar passar esse conteúdo que eu recebo para outro. E eis aí o motivo de eu criar esse canal, porque eu não acho justo só eu aprender, eu tenho que deixar, é claro, alguma coisa registrada, eu tenho que contar algo para alguém e você, é claro, é o convidado a me acompanhar nessa jornada. Então você pega o teu conteúdo, aquilo que você aprende dentro de uma aula, dentro de uma videoaula e tenta aplicar em outras áreas de sua vida. E enquanto você está executando outras atividades, tenta lembrar, tenta meditar a respeito daquele conteúdo que você estudou. Isso te ajuda a não somente entender o conteúdo, mas também desenvolver aquele conteúdo a longo prazo em tua vida. Você deixa de praticar o famoso estudo passivo, que muitas das vezes o teu cérebro ele vai simplesmente jogar fora e esquecer, pois ele não vai dar valor, e você passa a aplicar um estudo ativo, que de fato você valoriza o que você está aprendendo e aplica isso à sua vida. Ok, eu já te contei algumas coisas de como é que eu encaro os estudos, mas não é só isso. Não basta você querer estudar, você tem que de fato induzir o teu cérebro a gostar de estudar. Muita gente encara os estudos como uma tarefa fácil, outros encaram como simplesmente um castigo. Mas se você passar a mentalizar que você vai aprender e o que você aprende, você está aprendendo para você, que você usará tal conhecimento em teu benefício e até mesmo em benefício a outro, isso facilita demais a você passar a gostar do estudo. E o que você pode fazer também para te ajudar a entender ou te ajudar a motivar? Antes de você começar a estudar qualquer tópico, qualquer assunto, pare por 3 minutos, imagine você executando, ou imagine você como um servidor público, dentro daquele cargo, daquela função, sendo bem remunerado, ou seja, imagine você executando a função para aquela vaga, para aquele cargo que você está estudando, você está querendo. Só 3 minutos que você precisa pensando, imaginando na tua estabilidade financeira, imaginando as tuas conquistas. Isso é o suficiente para que você, é claro, veja, eu vou estudar não porque é uma obrigação, eu vou estudar não para cumprir uma meta, mas porque eu tenho um sonho a ser realizado, eu tenho um objetivo a ser alcançado e somente através dos estudos, encarando esse bicho-papão, eu consigo chegar aonde eu quero chegar. E
o meio é esse, é você criar uma endorfina de estudos dentro do teu cérebro. Simplesmente assim, evite qualquer tipo de distrações com redes sociais, com o smartphone ou coisa do tipo assim. Se mesmo que você estude no smartphone, existe um modo não perturbe, ative esse modo e se dedique somente àquele momento a estudar focado, a estar de fato voltado a tua atenção para aprender aquele conteúdo. Tem muita gente que diz que a técnica de releitura ele não é muito eficiente, mas se você não entende, o que você pode fazer? Reler de novo e depois você pode assistir uma videoaula para tentar retirar algumas dúvidas, porque sim, a videoaula tira dúvidas, não é uma gastação de tempo. E caso você não seja um tão amante da leitura, a minha dica é simples, comece lendo um livro. Você não precisa ler todo um artigo, não, um livro. Uma página, um capítulo de um livro. Eu comecei com Max Lucado e foi o que deu para mim, então eu gostei. Então comece lendo um livro e que de fato seja um livro interessante, que você possa criar aquela expectativa, nossa, o que vai acontecer mais da frente, o que será isso, o que será aquilo. Então é a maneira que você pode instigar o teu cérebro a gostar de estudar, simplesmente assim. Esse aqui é um fascículo da minha história, de alguém que demorou 5 anos somente para encerrar o ensino médio, para alguém que hoje ama estudar e estuda todos os dias. O fato é que você precisa definir metas, você precisa controlar o teu tempo, você precisa aplicar o que você aprende, simplesmente assim. Você não precisa ser um gênio, você só precisa começar. Agora deixa aqui nos comentários uma coisa que você vai tentar fazer para melhorar a tua rotina de estudo. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha sido útil e servido de inspiração para você. No mais, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.